Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, investidor na bolsa desde 2006. Aqui já temos mais de 1.200 vídeos no canal desde julho de 2020. Maratone todos. Tenho certeza que você vai aprender muito. Aqui eu compartilho com vocês as minhas histórias, a minha vivência, as coisas que eu vivi e aprendi, tanto do ponto de vista pessoal, profissional, quanto como investidor. Isso vai fazer muito sentido e terá muito valor se você estiver acompanhando todos os nossos vídeos. Maratone é como ler um livro, não pule as páginas, porque senão você perde o fio da meada. Muito bem, quais são os impactos do 5G para o setor de telecom e para o futuro do mercado? Já parou para pensar sobre isso? O mercado segue na expectativa com relação à chegada do 5G. Alguns setores vêm se destacando, mesmo sem a presença da rede no país. Dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam um avanço de 12,3% em tecnologia da informação e telecom no último ano, impulsionado pela internet e desenvolvimento de sistemas. Com isso, o setor de telecom deve crescer mais ainda em 2022. A estimativa de investimento para o segmento nesse ano é de mais de 30 bilhões de reais, sem incluir valores distribuídos nas outorgas de espectro para a implantação do 5G. Ou seja, com a chegada da rede haverá ainda mais aplicações, principalmente por conta de um dos maiores desafios que será a infraestrutura. Haverá então a necessidade de contratação de profissionais qualificados para darem conta da demanda sem precedentes que a gente vai ter neste setor. Afinal, será exigida pelo menos uma quantidade 5 vezes maior de torres do que a atual demandada com o 4G. Para a liberação dos dados é primordial uma fibra ótica mais robusta. A partir da infraestrutura, em conformidade, é possível prever um leque de vantagens e oportunidades. Com uma conexão que pode chegar até 100 vezes mais potência do que o 4G, a rede viabilizará uma quantidade maior de dispositivos conectados simultaneamente, com um tempo mais curto de resposta entre a informação enviada pelo aparelho e retornada pelo servidor, possibilitando uma velocidade de até 20 vezes mais do que a rede atual. Sendo assim, beneficiam-se da tecnologia os consumidores comuns, por conta da velocidade, e também as empresas, que vão se utilizar de aplicações online e que terão um melhor desempenho de recursos tecnológicos em sinergia com a inteligência artificial, a robótica, a toda essa transformação, o metaverso, né? Toda essa transformação, essa revolução tecnológica que está em curso. É possível que tenhamos grandes avanços de tendências, a questão dos veículos sem motoristas, os carros autônomos, as cirurgias com apoio da robótica, né, a telemedicina, educação à distância, é uma série de coisas que a gente vai ver aí. Falamos recentemente sobre a questão aí da melhoria das experiências na transmissão dos esportes, lembra do vídeo que a gente fez? Então tudo isso está em efervescência, vamos dizer assim. A boa notícia para o mercado é que a espera está, vamos dizer assim, na contagem regressiva. Uma pesquisa da 5G Américas indica que em fevereiro já existiam 14 redes 5G operacionais em 7 países sul-americanos, sendo que o Brasil é o que possui mais redes, com 4 delas, e diversos testes de internet de quinta geração. De olho nos impactos positivos que o 5G trará sobre a economia, o mercado já está em movimento por conta dos novos modelos de negócios e inovações que vão surgir. Nessa linha, 71% dos executivos brasileiros afirmam que as empresas em que atuam pretendem usar a tecnologia do 5G em até 5 anos. Esse foi um levantamento feito pela KPMG, né? O setor de telecom ele está também em vias de crescimento. O consumidor terá, junto ao mercado, diversas possibilidades de inovações, novos modelos de negócios, melhoria dos serviços oferecidos pelas empresas. Enfim, o 5G é o ponto destas conexões, dessas transformações. Mas vamos lembrar que a raiz disso tudo é a fibra ótica. Né? O 5G, para ser funcional, precisa de fibra ótica. A Oi possui a maior rede de fibra ótica do Brasil e o maior projeto de expansão de fibra ótica fora da China. Então, a Oi está muito bem, gente, posicionada para surfar toda essa transformação que vem por aí.
Isso é muito bom, isso é muito interessante e a gente fica feliz de ver a Oi antecipando-se ao futuro, porque o Bill Gates já nos ensinou, já comentei essa frase dele, que é preciso ver para onde o mundo está caminhando e correr para chegar lá primeiro. Foi o que o Rodrigo Abreu fez, percebeu as tendências do mundo e apontou a Oi em direção dessas macrotendências. Macrotendências. Foi isso que o Rodrigo Abreu fez e desenvolveu seu planejamento estratégico a partir desta visão. Isso serve para a gente entender a Oi, isso serve para a gente entender outras empresas também, viu? Isso serve para a gente pensar sobre outras empresas também, sobre essa perspectiva dos líderes identificarem as grandes tendências e apontarem as empresas na direção dessas grandes tendências. Muito bom. Você já parou para pensar a respeito da revolução nos dados que está por acontecer? A revolução nos dados que está por acontecer? Nós temos aí uma grande transformação em curso, né? Uma grande transformação em curso. No Vale do Silício, fundada por um brasileiro e presidida por um ex-CEO da Visa no Brasil, a DroneWave registrou mais de 30 patentes antes de lançar um ecossistema que se propõe a gerar riqueza a partir da certificação de dados e atraiu a gigante IBM para ser parceira do negócio. No dia 17 de outubro de 2019, a sede da DroneWave, em Palo Alto, na Califórnia, recebeu uma intimação do Comitê de Serviços Bancários, Imobiliários e das Relações Urbanas do Senado dos Estados Unidos. Era uma convocação para que os sócios da startup de tecnologia explicassem o conceito de propriedade pessoal de dados que a empresa estava introduzindo no mercado. Adicionalmente, por favor, descrevam como dados pessoais podem ser valorados e seu potencial impacto nos negócios, solicitava a carta. Segundo o documento, esclarecer esses e outros pontos era crucial para que o Congresso dos Estados Unidos pudesse endereçar o tema de forma apropriada dentro da legislação vigente, incluindo o GDPR, sigla em inglês para Regulação Geral de Proteção de Dados, o que vale na União Europeia a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Uma parte das explicações levadas aos senadores americanos está detalhada a partir desse texto que eu estou compartilhando com vocês. Isso é mais do que um conceito, né? Essa foi a explicação que o brasileiro, criador da empresa, e o ex-CEO da Visa no Brasil, que é o presidente da empresa, detalharam para o Senado americano. O Senado nos convocou porque ainda não conseguiu entender quem é o dono do dado, disse o fundador e CEO da DroneWave, André Veloso. Nós entendemos que o dado nasce de uma relação entre duas partes e relacionamentos são regidos por contratos. Pensando assim, o que nós propomos é certificar os dados de cada pessoa, atuando como uma espécie de cartório de registros dessas relações. E, claro, atribuindo valores de transação para que todos, e não apenas poucas empresas de tecnologia, possam transformar dados em dinheiro. Lembre-se, hein? Os dados são o novo petróleo. Essa frase é do CEO mundial da Mastercard, já há um tempo atrás. O mercado fala em capturar dados. A gente sempre pensou no contrário, entregar dados. E a quem nós vamos entregá-los? Ao proprietário. Para que isso ocorra, o primeiro passo é a certificação. Depois de estabelecer a propriedade, o dono do dado pode comercializá-lo com quem fizer as melhores ofertas. A monetização ocorre a partir do momento em que o dado recebe um score, uma pontuação, criado a partir de casos de uso. Dependendo da aplicação, ele pode valer muito, gerando riqueza para a sociedade como um todo. Colocado dessa forma, o conceito de propriedade pessoal de dados parece simples e justo, mas como há bilhões de dólares envolvidos e o modelo de remuneração da DroneWave prevê que parte desse dinheiro mude de bolsos, tudo fica mais complexo. Para a Amazon, para o Google, a custódia de dados é um hosting, ou seja, quem hospeda tem a posse. A gente criou um instrumento fiduciário que separa a custódia do dado em si,
Quem possui o certificado é o agente custodiante e só ele tem o direito de comercializá-lo. Não importa onde o dado está hospedado, afirmou Veloso. Evidentemente, isso não interessa às empresas que hoje hospedam os dados. E como superar esse obstáculo? O que a Dramware está fazendo é ajudar a gerar valor para o dado como um negócio. Temos tecnologia que pode acelerar esse processo, disse Guilherme Novaes, que é o líder de ecossistema da IBM. Para ser bem didática nesse sentido, a Dramwave criou uma personagem, a Carolina Taylor. Ela é uma americana, 22 anos, e acaba de terminar a faculdade. Para tomar posse dos seus dados, Carolina abrirá uma conta corrente ou carteira. A Dramwave registrou essa ferramenta com o nome de Personal The Wallet. Carolina irá solicitar seus dados junto às empresas com as quais se relaciona, desde a operadora de telefonia até o TikTok, rede social na qual ela supostamente postou 23 vídeos em 2021. Ao receber os dados, basta depositá-los em sua The Wallet para monetizá-los. E é aí que a Dramwave terá de combinar o jogo com o adversário. Eu viro para as empresas e digo, sabe aquele dado que está ali no seu servidor? Ele vai começar a andar, afirmou Veloso. Para não fazer isso sozinha, a Dramwave buscou a IBM. E o que seduziu a gigante de tecnologia americana para aderir ao projeto foi justamente essa ideia de monetizar dados. Segundo o líder de ecossistema da IBM no Brasil, Guilherme Novaes, houve uma sinergia instantânea. Muito do que a gente faz na IBM para coletar, organizar e criar correlações entre dados se baseia em gerar insights para as empresas tomarem decisões, disse Novaes. O que a Dramwave está fazendo é ajudar a gerar valor para o dado como um negócio. Não temos isso no nosso portfólio, mas temos tecnologia que pode acelerar esse processo. Uma das formas de fazer isso é apresentar a solução para outras empresas que se tornarão brokers, corretoras de dados. Para Novaes, o ponto-chave para que esse modelo funcione é a criação do score, que serve como um ranking. Quanto mais interesse houver pelo dado, maior o valor da transação. Para isso, os dados precisam ser organizados e tratados como token, ou seja, uma moeda. E é aí que a parceria com a IBM faz toda a diferença. Além da plataforma da Dramwave estar rodando na nossa nuvem, que oferece altíssimos padrões de segurança, nós embarcamos o Watson na solução que eles desenvolveram, disse Novaes. O Watson é a ferramenta cognitiva da IBM que trabalha com inteligência artificial para moldar os dados que a Dramwave certifica. É um modelo ganha-ganha. Para Veloso, a parceria com a IBM traz ainda o aval necessário para tornar realidade o projeto que ele começou a delinear há mais de uma década, quando decidiu morar nos Estados Unidos. Sem esse apoio, seria impossível avançar com uma ideia tão disruptiva. A gente quer passar uma faca no que existiu até agora e começar uma nova era com as seguintes regras: dado, certificado e usuário empoderado. E, para dar uma dimensão desse empoderamento, Veloso cita o valor de mercado das empresas que trabalham com dados. Entre as 200 maiores companhias do mundo, as 5 que estão no topo processam dados como negócio. As outras 195 processam dados para o negócio. E não é só a IBM que se entusiasmou com a ideia. O fundador e CEO da Sun Microsystems, Scott McNally, está no conselho consultivo da empresa e tem ajudado a difundir o modelo de negócio que imagina seu futuro da economia da informação. Eu e a Dramwave pensamos diferentemente do resto das companhias, disse McNally ao Estado de São Paulo recentemente numa entrevista. Acreditamos que seria maravilhoso nos cadastrarmos para dar nossos dados por um preço. Posso decidir com quais empresas quero compartilhar meus dados. Isso é poder para o consumidor e não para o governo ou o Facebook, por exemplo. Acredito que a Dramwave caminha para uma super mudança na balança do poder. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que implementou o Pix e está em vias de lançar o Real Digital, citou recentemente a monetização de dados como um dos temas mais relevantes que o próprio metaverso. Do mesmo jeito, a gente está fazendo o Open Bank, o Open Finance, o Open Source, o Open Health. A gente precisa ter alguma coisa para que as pessoas consigam monetizar os seus dados de forma mais eficiente, disse ele. Assim como as grandes redes sociais criaram um ambiente de ruptura em relação aos meios de comunicação tradicionais, as redes paralelas de monetização de dados vão criar um ambiente de ruptura para as redes sociais. A empresa, criada em 2015 por André Veloso, com 2 sócios, Santiago Ortiz e Alberto Blumenschein,
viveu os primeiros anos à base de alto investimento, até começar a vender soluções para grandes clientes. Desenvolvemos mais de 20 aplicações de análise de dados para o mundo inteiro. Um dos projetos na Ásia envolve 1,2 bilhão de telefones, 7 trilhões de transações por mês, disse Veloso. Para escalar a monetização de dados, ele foi buscar ajuda de um profissional do mercado financeiro. Colocou na presidência da DrumWave o ex-CEO da Visa no Brasil, Fernando Teles. Eu quis participar do risco do negócio, disse ele. Ao compreender que a DrumWave propõe, percebi que ela se encaixa no que havia traçado para o meu futuro profissional. Segundo ele, seu plano incluía 3 aspectos: aprender algo novo, monetizar dados, por exemplo, contribuir com a profissionalização do negócio a partir de sua experiência como gestor e, acima de tudo, criar um impacto na sociedade por meio de geração de renda. A DrumWave é uma empresa Deep Tech que desenvolveu coisas novas, como a The Wallet, o score de dados, tudo ancorado em patentes, disse Teles. Segundo Veloso, são mais de 30 patentes registradas e garantidas, a maior parte ligada à experiência do usuário. Para Teles, da mesma forma que a Visa foi pioneira ao propor arranjos de pagamento, a DrumWave fará arranjos de dados. De um lado estão os agentes distribuindo o que está nas carteiras e do outro empresas comprando essas informações por meio de certificados. É como convencer as empresas a abrir mão dos dados que são e como convencer, né? Pergunta o repórter, como convencer as empresas a abrir mão dos dados que são a base do seu negócio, oferecendo uma vantagem. Imagina que você queira certificar sua relação com o Google. Todos os dados gerados pelo relacionamento com a empresa já estão lá disponíveis. Quando você entra com uma requisição por meio da DrumWave, o Google poderá dar 3 respostas. A primeira, que parece ser a mais óbvia, é dizer que não o reconhece. Nesse caso, ele continuará monetizando seus dados. O segundo é o Google reconhecê-lo, mas rejeitar a solicitação da DrumWave e não mandar o dado. A terceira opção é reconhecer a relação, aceitar a requisição e enviar o dado. Aí, segundo o Veloso, acontece uma mágica. Ele pode compartilhar com vocês as ofertas que receber. Nesse modelo ele ganha, mas você também ganha. Ainda que esse compartilhamento se torne padrão de mercado e que as empresas que hoje armazenam dados vejam vantagens financeiras em fornecê-los a quem requisitar, restam algumas dúvidas sobre o modelo de negócio. Uma em relação aos valores que essa carteira pode render. Uma conta feita pela DrumWave prevê a remuneração média de $50 por mês para cada usuário do serviço. É pouco para falar em geração de riqueza, mas Teles acredita que esse montante irá crescer exponencialmente. Hoje os dados são usados basicamente para propaganda, para melhor análise de crédito, mas eles podem ir muito além disso. Uma empresa de entregas gera milhares de informações sobre rotas, consumo de combustível, desgaste de pneus, manutenção de veículos, tudo isso tem valor desde que os dados estejam organizados. Por fim, há uma questão legal. O fundador da Data Privacy Brasil e autor de livros como Proteção de Dados Pessoais, a função e os limites do consentimento, o advogado Bruno Bioni entende que a Lei Geral de Proteção de Dados já prevê o direito à portabilidade. Hoje, pela lei, o titular já deveria ter esse direito de chegar para o Facebook ou Google e falar: olha, os dados são meus, eu sou o titular, me dá aqui que eu quero ir para uma empresa que vai permitir ter uma carteira que me gere valor. No que depender da DrumWave, fazer isso já não é mais apenas um desejo, é algo que está ao alcance de um clique. Então, a gente tem aí essa perspectiva, né, de uma transformação na relação das pessoas com seus dados. A tônica do modelo de negócio de empresas como Google e Facebook é que o cliente paga pelos serviços fornecendo seus dados. A equação financeira se fecha porque alguém vai direcionar um produto ou serviço de interesse do usuário. Essas empresas não vendem nem repassam esses dados para que outras empresas façam contatos diretos com cada cliente potencial. Apenas intermediam as relações. É o chamado Differential Privacy, em que se anonimiza dados pessoais, disse o fundador da Data Privacy Brasil, Bruno Bioni. Segundo ele, é difícil dizer se as empresas poderiam vender os dados que coletam. A Lei Geral de Proteção de Dados vem muito numa lógica de manual de instrução para se fazer um uso responsável dos dados, mas para auxiliar na circulação do que para trancafiá-los, disse. Ainda segundo ele, a ideia de empoderamento do cidadão, do titular sobre suas informações e dados, vem antes da Lei Geral de Proteção de Dados, e o mercado apelidou de Privacy Enhancing Technologies.
Entram nesse contexto a criptografia de ponta a ponta, os softwares de gerenciamento de identidades, existe um reconhecimento na produção de dados como um direito fundamental. É uma cláusula pétrea da Constituição, com emenda agora em 2022. Não se pode vulnerabilizar esse status constitucional ao ser entendido como um direito fundamental. O dado merece proteção, ou seja, ao menos em tese ele não pode ser comoditizado. Muito bem, assuntos interessantes para a gente refletir, mas que apenas eu trouxe porque sinalizam mudanças de cenários, mudança de contextos, de relações comerciais, geração de novos negócios. O fundamental é entender, os dados são o novo petróleo, né? Isso que é importante. Bom, eu quero finalizar esse vídeo com uma reflexão que eu acho que todo mundo precisa fazer. Todos os anos são registrados mais de 500 mil casos de exploração sexual infantil no Brasil. Isso é um absurdo, né? Mais de 500 mil casos de exploração sexual infantil no Brasil todos os anos. Somos o segundo neste ranking macabro, ficando atrás tão somente da Tailândia. Mesmo com esses números absurdos, a estimativa é que só 10% das ocorrências sejam efetivamente notificadas. É muito pouco, não é? Outro dado assustador é que 70% dos casos de violência sexual infantil acontecem dentro de casa. Isso ocorre em todas as classes sociais e o maior cúmplice do abuso infantil é o silêncio. O maior cúmplice do abuso infantil é o silêncio. Por isso, ao presenciar, ao desconfiar de um caso de abuso infantil, Disque 100 no canal de atendimento 24 horas para denúncias de violação dos direitos humanos. Nós precisamos quebrar esse silêncio, quebrar esse constrangimento e abordar este assunto de forma transparente para que possamos efetivamente deixar de fazer parte deste ranking que é vergonhoso. Então, fica essa reflexão para todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.